Boa tarde a todos. Eu espero que vocês estejam tendo um encontro produtivo. É uma alegria poder estar aqui com vocês nesse momento, mesmo que virtualmente, à distância, para pensar juntos, né, os desafios e perspectivas da Polícia Judiciária em Minas Gerais. E eu primeiro quero muito agradecer ao Nelson pelo convite, pela confiança, e agradecer também ao Citraeng e na figura do Arthur Lobato, né, pelo convite também e pela parceria aí, que esse trabalho que a gente vai conduzir juntos. A ideia é que eu traga aqui para vocês as contribuições da ergonomia para o campo de trabalho de vocês, né? Meu nome é Fernanda, para quem não me conhece, eu sou servidora do TRT de Minas Gerais, sou fisioterapeuta e trabalho lá na seção de saúde ocupacional do tribunal. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Eu estou aqui gravando aqui, espero que tudo dê certo. Depois vou conferir aqui se vocês estão enxergando toda a tela. Colocar no modo apresentação. Bom, vocês podem estar achando estranha a minha participação aqui, né, nesse sentido, de o que a ergonomia tem a nos dizer, né, num contexto que aparentemente não faz uma ligação tão clara, tão visível, né? Então, eu vou trazer alguns conceitos que podem contribuir com a reflexão que vocês estão se propondo hoje, né? E que eu gostaria de poder colaborar com reflexões e até pontos instigantes para ajudar a construir esse saber coletivo de vocês. A gente vai falar um pouco sobre isso. Esses são os 3 pontos que eu gostaria de desenvolver na minha fala hoje. Então, apresentar para vocês a diferença entre trabalho e atividade de trabalho, apresentar esse conceito do saber constituído e saber investido no trabalho, e também falar um pouco sobre a importância da gente historicizar todas as variáveis que agem na atividade de trabalho. Então, espero que tudo isso fique claro aí no decorrer da apresentação. Então, essa primeira diferenciação, né? O que seria o trabalho? O trabalho é uma tarefa a realizar seguindo prescrições, né? Nessa definição da ergonomia. Então, ela está baseada nas resoluções, normativos, que no caso de vocês, por exemplo, a gente tem as resoluções 344, 379 do CNJ, que descrevem, por exemplo, com bastante detalhamento a formação, a atuação da Polícia Judiciária. Então, a gente tem resoluções que definem a tarefa e a forma dela ser realizada. É o que a gente chama de um saber constituído, que é o próximo ponto que eu vou trabalhar com vocês. E qual que seria a diferença, então, desse trabalho para atividade de trabalho? Atividade de trabalho, ela é conhecida, a gente vai tomar ela com esse sentido de atividade interior, porque é o que se passa na mente e no corpo da pessoa no trabalho. Em diálogo com ela mesma, com o meio, com a situação vivenciada e com os outros. Então, quando a gente pede para uma pessoa descrever o seu trabalho, né, a gente fala o que você faz, né, um estatuto do adulto, né, essa definição da profissão, essa definição do que se faz no cotidiano de trabalho. Quando a gente pede para alguém explicar o que faz, necessariamente a pessoa sempre descreve o seu trabalho. Jamais ela vai descrever espontaneamente a atividade de trabalho. Isso porque essa dificuldade, porque ao falar da atividade do trabalho, que é essa atividade interior, a gente introduz, a gente se infiltra na intimidade da pessoa, né? Que é algo muito pessoal. Espontaneamente, a pessoa vai falar da sua tarefa, do seu posto de trabalho, do resultado material ou intelectual que é esperado dela, os procedimentos que ela deve seguir, como ela coloca esses procedimentos em prática, né, os materiais que ela utiliza.
Então, isso não traz para a pessoa nenhum problema, a princípio, né? Já que ela não está pessoalmente implicada nessa descrição do trabalho que faz. Em síntese, ela descreve o trabalho prescrito, né? Que é esse saber constituído, que a gente vai dizer daqui a pouco. E para ela, o seu trabalho é isso e nada mais. Mas, quando a gente fala da atividade de trabalho, dessa atividade interior, é porque a gente sempre, em situação de trabalho, a gente se depara com um debate de normas, desse vazio que essas normas provocam, em que, na situação de trabalho, elas não são suficientes. Né? Elas, apesar de fundamentais, os conhecimentos e as prescrições, elas não resistem à prova da situação real de trabalho. Então, sempre vão haver essas renegociações que são permanentes do sujeito sobre as normas prescritas durante a atividade de trabalho real. Existe uma outra teoria que é baseada na ergonomia também, de estudos do trabalho, que vai para um campo mais filosófico, que se chama ergologia, e ela traz essa ideia de que o trabalho humano, ela não se restringe à realização mecânica de tarefas. Isso porque o ser humano ele é muito complexo e ele expressa no seu fazer a sua história, as suas experiências, os seus saberes, os seus valores, as suas escolhas. Né? Então, compreender a complexidade do trabalho humano, ao compreender isso, a gente chega nesse conceito de atividade de trabalho. Então, essas renegociações, elas levam a algo que a gente pode até chamar de transgressões à norma. Vou colocar aqui entre aspas, mas porque a gente tem que ir, é algo que vai além. E isso, no geral, ele vai gerar novas normas, novas formas de enxergar e novas construções normativas, quase renormalizações. Então, a gente pode considerar que o trabalho a efetuar é sempre o mesmo. Diante de todos vocês que estão aqui, inclusive de tribunais diferentes, o trabalho prescrito lá nas normas do CNJ, lá nas resoluções, é o mesmo, mas a atividade de trabalho que vai ser realizada vai ser sempre diferente. Em qualquer situação de trabalho, algo além do que está posto acontece. Então, é algo que se manifesta no que é próprio daquela pessoa que realiza determinado trabalho, contando com as singularidades daquele tempo e espaço. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria trazer para vocês, esse primeiro conceito de entendimento para a gente conversar. O segundo ponto, o segundo conceito, seriam esses conceitos dos saberes presentes no trabalho. Então, a gente tem o saber constituído, que é um saber que a gente vai chamar de saber acadêmico. Ele é aquele saber formalizado nos livros, nos cursos, nas normas, nas leis, resoluções, como eu disse anteriormente. E ele é aquele saber, né, aquele conhecimento convocado para estabelecer o prescrito, a prescrição do trabalho. Já o saber investido é o que a gente vai conhecer como saber da experiência. É aquele saber convocado para preencher e gerir as diferenças, como eu já estava dizendo, entre o trabalho que é prescrito e o trabalho real. Então, ele vai ser resultado da história individual de cada um, que vai ser sempre singular, adquirida pela própria experiência profissional, outras experiências de vida, vai remeter aos valores individuais, à educação, formação profissional ou não, à própria personalidade de cada um. Esse saber investido, que é um verdadeiro saber, ele é complementar ao saber constituído. Então, para a gente compreender qualquer situação de trabalho, essas duas formas de saber são indispensáveis. Então, eles constituem os dois lados da atividade de trabalho. Então, a gente precisa associar esses saberes acadêmicos aos saberes da experiência daqueles que trabalham. E que, certamente, a gente vai consistir nisso numa postura científica, inclusive. A gente precisa encarar, né, as novas teorias do trabalho, elas têm encarado isso como uma postura mais efetiva cientificamente quando a gente considera esse saber investido como parte da compreensão do trabalho. Então, vou dar um exemplo bem prático para vocês, para ficar claro o que seria esse saber da experiência. Pensando num carro velho, acho que alguém aí pode ter a experiência de já ter tido algum carro velho, cheio de manhas e manias,
com o freio mais ou menos funcionando, um freio gasto, um pedal frouxo, né? Então, algo muito complexo de conduzir. Mas o que acontece é que, com o tempo, você se adapta a esse veículo. Ainda que inconscientemente, você passa a conduzi-lo de modo conveniente, mesmo com todos os problemas. Mas, se você empresta esse carro para um amigo, ele tem problemas. Ele vai conseguir encontrar ali dificuldades, porque ele não tem a sua experiência com esse veículo. Ele ainda não adquiriu o saber necessário que permite conduzir bem esse carro, apesar das suas falhas e defeitos. Então, ocorre a mesma coisa no plano profissional. Há uma adaptação às ferramentas desgastadas ou danificadas, uma adaptação ao coletivo de trabalho, às particularidades de cada colega, à formação de cada colega, aos valores, ao nosso próprio corpo, ao que ele consegue produzir, ao que ele consegue responder, ao sistema organizacional, aos imprevistos que se repetem. Então, a gente consegue, às vezes, antecipar e até prevenir. E, com frequência, a gente neutraliza esses imprevistos ou essas situações de risco a partir desse saber da experiência. Então, o último ponto, assim, concluindo, né, mesmo que existam prescrições e é no fazer que o trabalho vai emergir. Importante a gente pensar nisso. Compartilhar os saberes da experiência, essa atividade real, pode auxiliar o coletivo de trabalho a entender os problemas desse trabalho real e quais as estratégias estão disponíveis. Então, essa é a função da gente trazer esse conceito aqui para vocês hoje. E, por fim, o último ponto de reflexão, né, mais conceitual que eu queria trazer para vocês é a importância da gente considerar que toda atividade de trabalho é atravessada de história. Né? O que seria isso? Vou elencar alguns pontos para a gente refletir sobre isso. O que seria essa história? Né? Então, toda atividade humana, de uma forma geral, é atravessada de história. Tudo que a gente faz está inserido num contexto histórico. Os meios, relações e ambientes de trabalho são, sem dúvida, os que mais acumulam cristalizações da história humana. Eu acho que, né, no caso específico da turma aí do Tribunal do Trabalho, talvez mais diretamente quem trabalha com os processos trabalhistas, mas acho que todos nós temos essa percepção que as relações de trabalho mudam com o avançar histórico, né? Com as mudanças do contexto socioeconômico. Então, as relações de trabalho, os meios de trabalho, elas cristalizam de forma muito objetiva os contextos e os atravessamentos dessa história que a gente vive. Um segundo ponto é que todo conjunto de normas, saberes, de concentrados de história passada, eles não podem, em caso algum, determinar por si só o que vai acontecer na atividade de trabalho. É o que eu já disse desses dois anteriores conceitos, né? Mas pensar que mesmo a história anterior, prévia, ela não consegue prever. E aí eu deixo uma pergunta aqui, que eu espero que ajude vocês também na reflexão, uma pergunta aí para vocês ficarem na mente, o que se sabe do trabalho de agente de segurança, agora de polícia judicial, antecipa a atividade? Então, é algo para a gente ficar aí guardado por alguns minutos. Então, aproximar a situação de trabalho como uma história conduz a gente a colocar o dedo ali naquilo que o trabalho mais nos custa e nos engaja, na subjetividade. Porque, como eu disse anteriormente, ele vai obrigar a gente a sempre recriar, criar, inventar. E, por isso mesmo, nos reinventar. Todas as situações nos colocam a esse convite. Né? Então, trazer essa história para a situação de trabalho é identificar isso, é enxergar essas reinvenções. E segundo as escolhas que a gente faz dentro do trabalho, no campo profissional, coletivo e individualmente, a gente desenvolve mais ou menos engenhosidade, criatividade, a gente recombina em uma ou outra direção as nossas experiências, os nossos saberes anteriores. E essa é a dimensão irredutivelmente política do trabalho. Né? E aí é a dimensão política da produção e legitimação desses saberes no trabalho. Acho importante trazer esse ponto, a gente aqui num evento, num encontro do sindicato,
né? Porque a gente não pode se esquecer que a gente está inserido na política, a política faz parte da nossa vida, mas especialmente no campo do trabalho, é nessa negociação, são nessas escolhas institucionais ou individuais ou coletivas do grupo de trabalho é que a gente produz e legitima esses saberes, diante desse debate de normas, como eu disse, de valores, porque em muitas situações de trabalho, a prescrição pode vir de encontro contrário aos nossos valores, às nossas decisões, às nossas experiências prévias de vida como indivíduo. Então, é aí que a gente encontra essa dimensão política, né, e por isso histórica do nosso trabalho. E aí, para fechar esses últimos 2 pontos, para preparar já vocês para esse diálogo que a gente vai propor logo após essa minha fala, é que diante da história, né, a gente lembrar que o que o outro entende não é o que eu digo. Quando a gente está conversando, né, a gente entende, a gente escuta o outro e a gente entende tudo a partir da nossa história. A gente cria muitos filtros. Né? E somente, então, de forma dialogada, a gente pode descobrir os nossos saberes, mas também os nossos não saberes sobre as questões que são cotidianamente conduzidas por nós mesmos. É nesse encontro, e a ergologia, essa teoria que eu trouxe para vocês, ela traz um conceito que eu acho muito bonito, que é o conceito de desconforto intelectual. É colocar, é nos convidar, é se colocar nesse espaço de desconforto da não certeza dos nossos saberes. De saber conhecer os nossos saberes a partir do diálogo com o outro e ter a garantia dos nossos não saberes, desses espaços de algo que a gente não sabe, especialmente quando se trata da experiência do outro, que é com certeza algo desconhecido para a gente. Então, a gente se colocar nesse espaço de desconforto ao se propor o diálogo coletivo, é a gente sair, ficar um pouco ali sem as nossas bordas de certeza, né? Sem a nossa jaula confortável que a gente se coloca nas nossas certezas, nas nossas experiências prévias e saber que algo novo pode chegar, né? Pela experiência do outro, pela conversa, pela fala do outro. Então, para encerrar, pessoal, a ideia da minha contribuição aqui é inspirar vocês diante da perspectiva ergonômica de que vocês não são somente fornecedores de informação, mas vocês são sujeitos capazes de assegurar a qualidade do trabalho de vocês por meio da experiência, especialmente dessa experiência dialogada em coletivo. Então, a ideia aqui é incluir todos esses saberes, que de dentro e pela história, como a gente disse, vão desde o mais escondido no corpo, algo que fica ali registrado, né? E a gente sente dores, o trabalho traz isso para a gente se marca, né, no corpo com as nossas experiências, não só do trabalho, mas gerais da vida, até aquilo que é mais verbalizável e socializável, até as piadas que são contadas no coletivo de trabalho, os jargões, desculpa, são vários saberes que se manifestam de formas muito diferentes, inéditas, escondidas e explícitas. Então, é tudo isso que a gente quer considerar aqui hoje. E a gente aqui abrindo espaço para esse fazer história dos agentes no trabalho, transformando, assim, essa perspectiva do viver comum, transformando o modo que a gente constrói esses bens comuns. Então, esse aqui é o convite de hoje, né? O meu convite, o Arthur Lobato, do Nelson, né, de eu estar aqui hoje trazendo alguns desses conceitos e provocando essas reflexões aí para a discussão de vocês. Então, a ideia é que vocês criem grupos, né, de preferência até os grupos entre tribunais que têm essa realidade local similar, que podem se reconhecer nesse espaço. E eu vou trazer 2 pontos para vocês conversarem, discutirem. Seria ideal que todos conseguissem falar pelo menos um pouco, né, nesse sentido, como eu disse, de que todos os saberes são importantes, todos têm algo a contribuir. Então, a primeira pergunta é: você se lembra de alguma situação de trabalho que exemplifique o fato das normas não alcançarem a complexidade da atividade real de trabalho? Desse vazio que as normas geram, esse espaço onde não foi suprida a prescrição?
ou ainda situações em que você foi convocado a utilizar os seus saberes investidos, os seus saberes da experiência, para transgredir, para renormalizar diante de uma situação de trabalho. E uma segunda pergunta: o que você tem de sugestões ou ideias práticas que possam contribuir para a atuação do grupo? Pensando aí que a gente está encerrando um ano, encerrando um ciclo e seguindo aí para um novo ano com novas perspectivas. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito, espero que tenha feito sentido para vocês. Eu fico à disposição, deixo aqui o meu contato, meu e-mail institucional. Eu confio muito que essa discussão vai ser muito rica, muito produtiva e estaremos juntos aí. Depois vou poder assistir o vídeo de vocês, dessa conversa. A ideia é que depois desses grupos discutirem, vocês consigam discutir no grupo grande, né? Trazer as contribuições de cada grupo para que todos conheçam. E é isso, um grande abraço. Bom encontro, bom dia para vocês.